seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma aula aqui do canal Posso Tocar. Eu sou a Dani Dezembro, eu sou pianista, cantora e educadora musical e essa é mais uma das nossas aulas do quadro de conhecimento musical. Porque é aqui, nesse quadro, nessas aulas de conhecimento musical, onde a gente estuda os mais diferentes assuntos da teoria, da harmonia e para que esses conteúdos, esses conceitos saiam logo do papel, para que eles entrem nas tuas mãos e te façam destravar na música, sem sofrer para ler partitura, para tirar a música de ouvido, para dominar a harmonia. Hoje o tema que a gente vai conversar aqui é um tema bem bacana e bem assim, prático, na verdade é um guia para você. Porque depois dessa aula, se você falar que não entende campo harmônico, que não domina campo harmônico, eu desisto. Mentira, não desisto. Você não vai sair daqui com essa dúvida, não tem jeito, porque hoje eu separei aqui 3 passos para te orientar que você precisa seguir. E aí, então, bem, dominar campo harmônico é fácil, é chuchuzinho, é uma consequência, tá bom? Esse é o tema da nossa aula. Entender campo harmônico de vez a partir de 3 passos aí que você vai seguir e vai colocar em prática no seu dia a dia musical e vai tornar esse assunto, que é um fetiche, né? Campo harmônico é quase um fetiche no meio musical. E tem um porquê disso, é um assunto que é bastante utilizado no dia a dia, especialmente dos instrumentos harmônicos. Então a gente tem essa vontade de entender e é um assunto que tem uma complexidade sim, mas essa complexidade não é pelo próprio conceito do campo harmônico em si, mas pelo fato dos alunos tentarem entender esse conceito sem seguir esses passos que eu vou te mostrar nessa aula. Por isso, eu espero que você já curta. Se já curtiu, já dá seu like. Se já tá feliz só de saber que esse é o tema da aula, deixa seu like aí, se inscreve no meu canal, ativa o sininho para você receber as notificações de que nós estamos entrando, que tem vídeos novos chegando. Assim você fica por dentro de tudo que tá rolando aqui. Tá bom? Vamos combinar? Vamos lá? Vamos parar de falar? Então, seguinte, 3 passos que você precisa. O que eu vou passar aqui não se trata de uma fórmula mágica. Ó, agora é mágico, você vai sair decorando tudo. Muito pelo contrário, não é decoreba. Entender e dominar campo harmônico significa você praticar 3 pontos, que quando eles estiverem bem estabelecidos na sua rotina, no seu entendimento musical, vai permitir com que você use o campo harmônico a teu favor. Então não é fórmula mágica, não. É um guia, tá bom? É uma orientação. O primeiro ponto que você precisa seguir, ou seja, seu primeiro passo é dominar intervalos. Se você quer compreender campo harmônico, você precisa compreender intervalos. É o primeiro passo. Se você não tiver isso bem resolvido no teu ouvido, no teu entendimento musical, você nem consegue chegar no segundo passo, que é escalas. Se você não entender, não tiver naturalidade, não tiver familiaridade com a sonoridade das escalas, com a execução das escalas no teu instrumento, com as notas características de cada escala, das mais variadas escalas, mas mais especificamente da escala maior e da escala menor, dificilmente você vai chegar no terceiro passo e provavelmente não consegue entender campo harmônico, porque a partir disso você precisa dominar acordes. Quando eu falo dominar acordes, eu não estou falando só saber tocar acordes, porque não é isso. Quando a gente estuda um instrumento harmônico, a gente toca acordes, ok? Mas eu vou além, é você entender exatamente a formação dos acordes, a característica, os tipos de acorde, a sonoridade, as notas que estão ali na sua base, que estão soando, desenvolver o ouvido para reconhecer essas notas. Então, quando você segue esses 3 passos aqui, e quando você internaliza isso, domina de forma cerebral, mas domina de forma corporal, musical, projetando no instrumento, isso daqui, fatalmente, compreender campo harmônico é uma consequência. Campo harmônico se torna algo chuchuzinho, você fica feliz da vida, porque se torna muito fácil. Agora a questão então é você entender isso. E é isso que eu vou te ajudar nessa aula. Vamos lá? Intervalos. Qual que é o ponto que você tem que entender
sobre intervalos. Intervalo em música é, na verdade, a distância entre dois sons. Compreender intervalo faz você começar a comparar sons. Você para de pensar em uma única nota por vez. Você começa a pensar em mais sons simultâneos. Então você começa a entrar no campo da dimensão da harmonia. E o intervalo, especificamente, é a distância entre dois sons. É quando você tenta medir a distância entre dois sons. Você faz essa medição qualificando o intervalo. Nós dizemos que um intervalo pode ser de segunda, de terça, de quarta, de quinta, de sexta, de sétima, de oitava. A gente dá um número para qualificar essa distância. E esse número é uma forma visual, uma forma escrita, de gráfica, sabe? De grafia mesmo, dessa distância, que tenta traduzir a sensação que esse intervalo tem. Por exemplo, aqui é um intervalo de terça, com essa sensação. Esse aqui é um intervalo de segunda, com essa outra sensação. Esse é um intervalo de sétima, outra sensação. Isso aqui é um intervalo de quarta, ó. Então, na verdade, colocar aqui uma forma escrita, uma forma gráfica de qualificação desse intervalo é uma tentativa de representação visual, fonética, de uma sensação, de uma comparação, de você ouvir essa nota, mais essa nota, e depois de ouvi-las juntas. Essa e essa, soando ao mesmo tempo. Então você começa a desenvolver o ouvido polifônico. São dois treinos diferentes que você tem que fazer aqui nos intervalos. O primeiro treino é o treino conceitual e o segundo treino é o treino de ouvido, que você tem que fazer aqui quando está falando de intervalos. O conceitual é aquele que mede e coloca uma grafia. Como que eu meço a distância entre dois sons? Eu conto aqui quantos graus eu passo, por quantos graus eu passo, desde que eu saio dessa nota até que eu chegue nesta nota. Então, se você contar do Ré até o Dó, você vai passar por 7 graus. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Tá vendo? Então, isso é classificado como um intervalo de sétima. Simples assim. Porém, quando você vai aumentar o teu entendimento sobre os intervalos, você vai perceber que existe dentro de um mesmo tamanho de intervalos, de uma mesma classificação, existem aí nuances que precisam ser percebidas. Porque se você contar daqui até aqui, você vai ver que é sétima de novo. Ok? As duas são dois exemplos de sétima. Então, você olha aqui no papel, na pauta, e fala, 2 sétimas é o mesmo intervalo, é o mesmo tamanho, é a mesma distância entre essas duas notas. Só que quando você toca, a sonoridade não é a mesma, a sensação não é a mesma. E não é só porque eu troquei as notas. Não é a mesma porque internamente não é a mesma distância. Essa aqui é uma sétima menor do que essa daqui. Essa é uma sétima maior do que essa daqui. É mais ou menos como se você entendesse o seguinte. Pensa que você está indo visitar um amigo. E aí você pensa, qual é a distância da minha casa até a casa desse amigo? A distância é X. Aí pensa que antes de você chegar na casa desse amigo, você vai na casa do vizinho dele. Um vizinho antes dele. Então você fez quase a mesma distância que era de ir até a casa do seu amigo mesmo. Mas você parou um pouquinho antes no vizinho dele. Então para quem olha, você fez a mesma distância, mas não fez. Internamente você fez um pouquinho menor, porque você parou no vizinho antes de chegar na casa dele, do seu amigo. Ou então você vai no vizinho da frente ali, né? Então você andou um pouquinho a mais. Parece que é a mesma distância. Para eu visitar meu amigo são 20 quilômetros. Mas você foi na casa do lado. Você andou um tiquinho a mais. Entende? Internamente, esses dois intervalos mostram um exemplo de como a gente tem uma qualificação mais sutil para o intervalo. E a gente tem que ser mais específico, a gente tem que esmiuçar mais internamente. Não basta só contar o tanto de graus para você realmente conseguir entender essa sutileza de sonoridade e de diferença de sons. Na verdade, o intervalo, ele tem entre cada uma das suas notas aqui
uma quantidade de tons e de semitons. Se você contar aqui, ó, do Ré até o Dó, você vai passar pelo Mi, pelo Fá, pelo Sol, pelo Lá e pelo Si, concorda? E do Ré até o Mi é um tom. Do Mi até o Fá é um semitom. Do Fá até o Sol é um tom. Do Sol até o Lá é um tom. Do Lá até o Si é um tom. E do Si até o Dó é um semitom. Consequentemente, você que já conhece esse conceito do tom e semitom, sabe que a gente tem como soma total aqui, ó, 4 tons e 2 semitons, ou seja, 5 tons. De distância interna, há 5 tons nessa sétima, desse Ré para esse aqui. Agora, daqui até aqui, ó, você vai passar também por essas notas. Do, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Eu fiz certo aqui, né? Isso. E vamos contar. Do Dó pro Ré, tom. Do Ré pro Mi, tom. Do Mi pro Fá, semitom. Do Fá pro Sol, tom. Do Sol pro Lá, tom. Do Lá pro Si, tom. O que a gente tem aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5 tons e um semitom. Ou seja, 5 tons e meio. Internamente é maior a distância do que aqui. Por quê? Porque aqui a gente tem 2 semitons. A gente tem 2 parzinhos, ó. Do Mi pro Fá é semitom e do Si pro Dó é semitom. Então, a gente tem 2 pares de notas, de graus aqui, que já tem uma distância menor, são 2 semitons. E aqui só tinha um parzinho, que era do Mi pro Fá. Então, como o resto das outras notas é tom, amplia a distância. E isso é uma sétima do tipo maior e isso é uma sétima do tipo menor. Então, você tem que entender que todos os intervalos, o de segunda, o de terça, o de quarta, o de quinta, o de sexta, o de sétima e o de oitava, podem apresentar tamanhos internos, digamos assim, diferentes. E isso faz com que a gente qualifique o intervalo de forma diferente. Ou ele vai ser chamado de maior, ou ele é chamado de menor. Se for intervalos de segunda, de terça, de sexta e de sétima. Ou então, nós vamos chamar ele de justo, se for intervalo de quarta, quinta e oitava. E esses intervalos aqui recebem essas qualificações, esses termos, esses nomes, maior, menor e justo, em grupos separados, porque esses intervalos aqui, ó, eles têm um tamanho justo, como o próprio nome fala. Eles não aceitam, é que assim, a medida entre eles é a mesma. Não é um bom exemplo dessa forma. Eles não, se você amplia, se você consegue encontrar uma quarta ou uma quinta que não tem aquela medida justa, a sensação que eles causam é uma sensação que passa a ser qualificada como uma sensação de um intervalo aumentado ou de um intervalo diminuto. É mais ou menos como se a gente falasse que esse intervalo aqui está maior e esse aqui está menorzinho do que o justo. Mais ou menos, tá? Eu tô falando isso para você entender, ok? O fato é que você não pode, para o intervalo de quarta, quinta e oitava, usar os nomes maior e menor. Não é adotado esses termos para qualificação desses intervalos. Só para qualificação desses aqui que é adotado o termo maior ou menor. Se essa quarta ficar um pouquinho ampliada, ela vai ser chamada de aumentada. A quinta também, a oitava também. Se ela ficar um pouquinho reduzida internamente, ela vai ser chamada de diminuta. E essa qualificação aqui se deve ao fato de que os intervalos chamados de aumentado ou diminutos são intervalos que causam uma sensação dissonante. É uma sensação que não é de repouso, é uma sensação mais instável, de mais tensão, de mais expectativa. Então, são intervalos que têm um tamanho justo. Se eu mexer na medida interna deles, eu já vou tirar eles da sensação de consonância. Vou passar para dissonante, vai ficar intervalo. Algumas pessoas dizem que é meio desafinado, um intervalo que não combina. E pensa o que eu estou falando aqui, tudo isso que eu estou falando se refere a essa dimensão aqui de treinar intervalos. Dimensão do ouvido. Ouvir a combinação entre as duas notas, ouvir uma dissonância, entende? Quando eu falo que a dissonância
não combina é uma referência que algumas pessoas usam porque é assim que elas sentem quando ouvem esse acorde aqui. Por exemplo, você fala, nossa, o que é isso? Tá com uma quinta aumentada. Então são intervalos que vão aparecendo e que vão causando uma sensação que não é uma sensação consonante, como quando você tem a quinta do tamanho justo. Isso não acontece com esse grupinho de intervalos. Segundas, terças, sextas e sétimas são intervalos que podem mexer. Você pode ampliar internamente e não necessariamente ele vai ficar dissonante. Eles também podem ficar aumentados e diminutos. Eu também posso usar o termo aumentado e diminuto aqui para segundas, terças e sétimas. Mas antes deles serem aumentado ou diminuto, eu posso mexer. Ou eles são maiores ou são menores. A quarta e a quinta não mexe, é um tamanho justo. Se mexer, já vai ter a sensação de dissonância, entendeu? E aqui não, aqui se mexer não vai ser dissonante, ainda continua sendo uma sensação de consonância, que é uma coisa mais relaxada, ok? Mas se eu ampliar mais ou diminuir mais, aí sim eles podem ser aumentados ou diminutos, que aí é um termo que se usa para indicar que a sensação está de dissonância. Entende? Então é importante que você aprenda a medir, a identificar quando que uma segunda, quando que uma terça, quando que uma quarta, quando que uma quinta, quando que uma sexta e quando que uma sétima e quando que uma oitava é desse tipo ou desse. Ai, misturou tudo aqui, né? Vamos pintar aqui, ó. Quando que ela é desse tipo, ou desse, ou desse, ou desse, ou desse. Eu preciso saber qualificar, eu preciso saber identificar. Como é que eu vou fazer isso, Daiane? Primeiro, no conceitual. Qual é o conceitual? Ficar contando a distância interna de tons e semitons. Essa é uma forma, não é a única, mas é uma forma de você exercitar esse conceito. E aí você consegue qualificar. Depois, no ouvido, na percepção, identificar a sonoridade, o efeito que causa de consonância ou de dissonância. Esse é o primeiro passo para você. E vai uma dica para te ajudar a ter um norte de como conseguir fazer essa qualificação. Pensa o seguinte, de uma forma prática. Vai, eu vou colocar aqui, ó, segundas, terças, quarta, quinta, sexta, sétima e oitava. Toda vez que você estiver olhando para uma segunda, se essa segunda não for as notas Mi, Fá, nem as notas Si e Dó, é uma segunda maior. Ela é maior. Por quê? Porque quando não é Mi, Fá, nem Si, Dó, tem a distância de um tom. O Mi, Fá e o Si, Dó é onde existe o semitom natural. Então, se a segunda for essas duas notas, então aqui que é semitom, faz uma segunda C do tipo menor. Toda vez. Quando você estiver olhando para uma terça de intervalo, ela também é maior. Se ela não pegar o Mi, Fá e o Si, Dó. Vou dar um exemplo. Ó, uma terça do tipo maior é aquela que vai de Dó até Mi. Por quê? Porque não pegou Mi, Fá, parou no Mi. Então, internamente, só tem tons. De Dó até Mi, é Do, Ré é um tom, Ré, Mi é mais um tom. Só tem tons. Agora, se passa por esse daqui, que são os semitons, ela fica menor. Vou dar um exemplo. De Ré até Fá. Ré, Mi, Fá. Passou pelo Mi, Fá. Por quê? Porque de Ré para Mi é tom, de Mi para Fá é semitom. Essa terça ela tem um tom e meio e essa tinha 2. Então ela é menor do que essa aqui. Ou seja, basta você lembrar que sempre, se tiver semitons no meio, ela vai ficar reduzida. Não tendo semitom, é maior. Isso se aplica às segundas. Isso também se aplica à sexta e sétima. Eu vou pular quarta e quinta aqui agora, porque quarta e quinta é aquela que é qualificada injusta, né? Então eu não vou falar ainda. Já eu volto para as justas. Vou falar da sexta e da sétima. A sexta e da sétima também é chamada de maior.
Só que a sexta já é um intervalo longe, são 6 notas de distância. Então é um intervalo mais amplo, ok? Se ela for do tipo maior, vai ser impossível não pegar o semitom. Só que ela só pega um semitom. Ou o mi fá ou o si dó. Porém, quando ela pega os 2 semitons, aí sim ela é menor do que essa. Vou dar um exemplo aqui, ó, de sexta que seja maior. Por exemplo, de Ré até Si. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Só pegou um semitom, o Mi, Fá. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. É uma sexta que só teve um semitom no meio dela, o resto é tom. Vou dar um exemplo aqui de uma sexta que seja menor, de Mi até Dó. Mi, Fá, já tem um semitom, Sol, Lá, Si, Dó, tem outro semitom. Ela fica menor. Eu dei exemplo de sextas aqui, esses dois aqui são sexta, né? Essa é uma sexta maior e essa é uma sexta menor. Mas isso se aplica à sétima, é a mesma coisa, o raciocínio é o mesmo, ok? Agora você volta aqui para as quartas e para a oitava. A oitava também é chamada de justa. A oitava, ela sempre pega 2 semitons, sempre. Sempre, de Dó até Dó, passa pelo Mi, Fá e pelo Si, Dó. De Ré até o outro Ré, passa pelo Mi, Fá e pelo Si, Dó. Ela tem um tamanho justo, não vai ter nenhuma exceção aqui. Não vai ter essa, se pegar, se não pegar, vai ter. Então, todas as oitavas têm o mesmo tamanho. Elas nunca mudam internamente uma da outra, a não ser que eu use acidentes. Então, aí já a gente vai falar. Porque nesse primeiro momento, eu estou considerando que os intervalos não têm nem sustenido, nem bemol envolvido. Eu estou pensando em notas naturais. Notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Não estou pensando em Dó sustenido, nem em Ré bemol, mas você sabe que existem mais notas, né? Não só as notas naturais. Então, quando começa a envolver os sustenidos, os bemóis, isso se altera um pouquinho. Mas, pensando em nota natural, todas as oitavas são justas, não muda nada. Aqui, nas quartas, também quase se aplica isso. Mas, na verdade, para as quartas tem uma exceção, só um caso. Uma única quarta que é diferente. E nas quintas também, uma única exceção. Eu acho que exceção... Eu sempre escrevo exceção errado. Eu acho que não é assim que escreve exceção. Eu não sei como é que escreve exceção. Por favor, escrevam nos comentários. Como que escreve a palavra exceção, que eu acho que tá errado? Não é 2 S's, né? Então, ai Jesus, que dói os olhos, né? E aí meu erro vai fazer vocês errarem também. Eu sempre escrevo exceção errado. Ó, tem uma única quarta que ela vai não ter nenhum semitom. 0 semitons. É uma única. É a de Fá até Si. Fá, Sol, Lá, Si. Fá, Sol, Lá, Si. Não pega Mi, Fá, não pega Si, Dó. Ela não é a única, o resto pega. Essa quarta, então, ela é maior do que as outras, mas eu não posso chamar de maior porque o efeito, a sensação não é de ser consonante, é de ser querer resolver. É um intervalo que quer sair daqui e resolver aqui. Essa é uma quarta aumentada, porque ela só tem tons, as outras têm um semitom pelo menos. E a mesma coisa acontece com a quinta. A quinta, tem uma quinta que tem 2 semitons, mas é a única. Todas as outras só tem um semitom no meio. Então, ela é a única. É a quinta que sai da nota Si e vai até a nota Fá. Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Pegou os 2 semitons, tá vendo? Então, ela é menor do que as outras quintas. É a única. Então, ela é do tipo diminuta. E ela tem essa mesma sensação de dissonância, de querer resolver. Quer sair e vir pra cá. Tava aqui, seu ouvido relaxa quando ouve as próximas notas, que resolveu. É a dissonância. Entendeu? É fácil você começar a memorizar. Vai em função do tom e semitom. Agora, uma vez que você entendeu, eu tenho que ir em função do tom e semitom. A segunda e terça é intervalo pequenininho, então se tiver semitom, já fica menor. Sexta e sétima é intervalo grande, não tem como não ter, vai ter, mas se tiver 2, aí é menor. Quarta e quinta é um intervalo médio de distância, assim, então tem semitom. Acontece que tem um que não tem, que é de Fá até Si, então é aumentado. E outro que tem 2, que é a quinta, aí então fica diminuta. E oitava, não muda nada, todas têm 2 semitom, todas.
Uma vez que você internalizou isso, você pode se deparar, por exemplo, com essa aqui, ó. Ré até Fá sustenido. Duas notas, mas uma delas tem acidente. Você não está medindo de Ré a Fá, você está medindo a distância de Ré a Fá sustenido. Então, num primeiro momento, você imagina que você está medindo de Ré a Fá. Para que você qualifique e busque a sensação dessa terça que seria de notas naturais. De Ré até Fá, eu já contei de cabeça, é uma terça, Ré, Mi e Fá. E aí eu vou lembrar, terças, se tiver semitom, ela diminui o tamanho. Ré, Mi, Fá, tem semitom. Então é uma terça menor. Ok, é uma terça menor. Agora eu vou ter que pensar nesse Fá sustenido. Pensa comigo, do Fá que eu tava para o Fá sustenido, subiu um semitom, não subiu? Aumentou um semitom, concorda? Do Fá que eu tava pro Fá sustenido. É mais ou menos como se você pensasse assim, ó, eu gosto muito de fazer assim, os meus alunos sempre sabem que eu faço assim. O Ré tá aqui na escala, pensa a escala de notas, ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó. O Ré tá aqui e o Fá tá aqui. Essa distância é a distância de terça menor. Mas não é Fá, é Fá sustenido. O Fá sustenido tá aqui no meio. Eu subi um pouquinho. Tá vendo? Quando eu subi, eu fiz a distância se ampliar. Agora eu saí daqui para vir até aqui. Antes parava aqui, ó. Agora eu tenho que vir até aqui. Ampliou a distância. Aumentou a distância, concorda? Antes era essa, agora é um pouquinho maior. Uma vez que você percebeu que aumentou a distância, você tem que usar uma escala de aumentação. Não existe essa palavra. É uma escala de variação dos nomes ali, conforme amplia ou conforme reduz a distância. Então, você anda para cá quando amplia a distância. Ou você anda para cá quando reduz a distância. Como que você faz? É o seguinte, intervalo maior. Se aumentar a distância, vai ser chamado de aumentado. Se diminuir a distância, é menor. Se diminuir, é diminuto. Tá vendo? Acontece que esse nome maior e menor só se aplica para segunda, terça, sexta e sétima. Pode ser que você use o nome justo, que aí sim seria para as quartas, quintas e oitavas. Então, é justo? Aumentou a distância? Aumentado. Diminuiu a distância? Diminuto. Entendeu? Então, é assim que você pensa na escala de movimentação dos intervalos. E aí, você volta para cá. Bom, era uma terça menor, mas ampliou. Era menor, andou para frente, agora é uma terça maior. Assim, você qualifica a resposta. E quando você agiliza o seu raciocínio para calcular isso, você internamente, depois de ter feito o trabalho de treinamento do ouvido, de intervalos, você sabe que você sai dessa sensação de uma terça menor para essa sensação de uma terça maior, que é muito mais brilhante. A sensação de uma terça menor é mais fechada, mais contemplativa. Aqui, mais brilhante, mais jovial, mais brincar na pracinha. Dia de parquinho. Entende? Então, você vai observando a sensação de um intervalo que é chamado de terça maior para um intervalo que é chamado de terça menor. Faz sentido? Muito bem. Esse é o seu primeiro passo de trabalho. Trabalhei em intervalos. Agora eu tenho que trabalhar o que para ficar bom em campo harmônico? Escalas. Você precisa dominar escalas. E um assunto se correlaciona ao outro, porque você sabe que escalas é uma sequência de notas. E que toda vez que eu estou pensando numa sequência de notas, eu consigo calcular os intervalos entre essas notas. Porque a escala, por exemplo, de Dó, consiste... Acho que acabou a tinta desse aqui, ó. A escala, por exemplo, de Dó, consiste em você sair da nota Dó e passar por todas as notas que nós temos até retornar no nome Dó. Então, Dó,
Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Ok? Então, uma escala é uma sequência que ela pode ser ascendente ou que ela pode ser descendente. Eu posso começar a escala nesse Dó aqui e passar por todas as notas vizinhas, mas de forma descendente, até que eu chegue na próxima aqui, que é o mesmo nome. Ok? E eu fiz a escala ascendente e fiz a escala descendente. Acontece que a escala possui intervalos de segunda, intervalos de terça. Tá vendo aqui, ó? Segunda com essa primeira nota, terça com essa primeira nota. Possui intervalo de quarta com ela, de quinta com ela, de sexta, de sétima e de oitava. Tá vendo? Intervalo a gente encontra toda vez que a gente compara dois sons. Nós temos intervalo internamente aqui. A escala, as notas da escala passam a ser chamadas de graus. Então, esse é o primeiro grau, esse é o segundo grau, porque isso traz pra gente uma ideia de posição das notas. Notas são notas. Nota. Meme, notas são notas. Ber, do, si, lá. Ok. Mas quando você está falando grau, está falando a posição que ela ocupa numa sequência dessas notas. Então é como se você estivesse falando o encargo de alguém dentro de uma empresa. O chefe, o gerente, o coordenador, o subordinado. Você está percebendo que um está acima ou está abaixo do outro. Posição que existe, uma hierarquia. Os graus fazem, o conceito de graus é isso, é você colocar as notas agora numa posição. Então sai da nota solta e ela ocupa uma posição, posição do primeiro grau, do segundo, do terceiro, do quarto. É como o degrau de uma escada. O degrau, primeiro degrau, segundo degrau, terceiro degrau, é a posição. E isso traz para você uma visualização espacial do movimento de ascendência ou de descendência. E esses graus, eles têm nomes. O nome do primeiro grau é tônica. Portanto, se eu comparar a tônica com todos os outros graus, eu percebo que numa escala só existem segundas, terças, sextas e sétimas maiores. A segunda, a terça, a sexta e a sétima maior. Que de Dó a Ré é uma segunda maior. De Mi até esse Dózinho aqui é um exemplo de terça maior. Desse Dó até esse Lá aqui, ó, é uma sexta maior. E desse Dó até esse Si, sétima maior. E que também só existem quartas, quintas e oitavas com um tamanho classificado como justa. A escala apresenta esses intervalos maiores e justos. E, além disso, a escala apresenta um padrão fixo, uma sequência fixa dos tons e dos semitons. Por exemplo, aqui é tom, aqui é tom, aqui é semitom. Tá vendo aqui? O Mi, Fá é o semitom. Do Fá pro Sol é o tom, Sol pro Lá é o tom, Lá pro Si é o tom, Si pro Dó é o semitom. A escala apresenta essa sequência fixa, a ordem fixa, ó, tom, tom, semitom. Tom, 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 semitom. Eu vou explicar isso dando um outro exemplo. Eu vou pegar uma outra escala aqui, ó. Vou fazer escala com a tônica Sol. Ou seja, primeiro grau é Sol. Portanto, eu vou fazer a escala de Sol. Ó, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá e Sol. Essa é a escala de Sol. A escala de Sol tem a nota Fá como sustenido. Se eu comparo aqui, eu tenho uma segunda maior, uma terça maior, uma sexta maior e uma sétima maior. Eu tenho uma quarta justa, uma quinta justa e uma oitava justa. E internamente é o mesmo padrão de tom e semitom. Tom de Sol pro Lá, tom do Lá pro Si, semitom do Si pro Dó. Dó pro Ré, tom, Ré pro Mi, tom, Mi pro Fá sustenido, tom, Fá sustenido até o Sol, um semitom de distância. Tá vendo esse padrão? Tom, 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 semitom. Tom, 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 semitom. 2 tons, semitom. 3 tons, semitom. Esse padrão
é fixo na escala que tem o mesmo modo. Então, esse padrão é o mesmo, porque essa escala aqui pertence ao mesmo modo desta escala aqui. Ah, Daiane, você está querendo dizer para mim que eu posso ter uma escala de Sol que não pertence ao mesmo modo daquela escala de Dó? Estou. Como assim, Daiane? Assim, ó. Ó, escala de Sol. Essa é a escala de Sol. Nessa escala de Sol, não há Fá sustenido. O Fá é natural. E aqui, nós não vamos mais ter todas as segundas, terças, sextas e sétimas maiores. Nós só vamos ter a segunda, a terça e a sexta. A sétima não é mais maior. Porque se você contar do Sol até esse Fá, você vai ver que passou por 2 semitons. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. É uma sétima menor. Então, isso aqui já está mudando o padrão. É uma escala da tônica Sol, mas não é uma escala que tem o mesmo modo. Então, os intervalos que já existem dentro dela já tem uma qualidade diferente. Sol é maior, a segunda, a terça e a sexta. A sétima é menor. A quarta, a quinta e a oitava ainda é justa. Ainda é. Aqui ainda é justa. Porém, a sequência de tom e semitom não é a mesma. Tom, do Sol pro Lá, Lá pro Si, tom, Si pro Dó, semitom. Dó, Ré, tom, Ré, Mi, tom, Mi, Fá, semitom. Fá, Sol, tom. Olha a sequência que saiu. Tom, tom, semitom. Tom, tom, semitom. Tom. Ah, Daiane, é quase a mesma. Quase significa que não é. Tem 2 tons e depois um semitom. Aqui também tinha isso, né? Ó, nessa sequência anterior. 2 tons, um semitom. Só que tinha 3 tons e terminava com um semitom. Aqui tem 2 tons de novo, um semitom, outro tom. A sequência de distância de cada parzinho de notas é diferente. E daí, Daiane? E daí que isso é suficiente para que essa escala seja de outro modo. O modo de uma escala é a sequência de tons e semitons, dos intervalos que há entre as suas notas. Se essa sequência muda, é um outro modo. O que isso significa? Significa que tem outro nome. Não mudou o nome da escala. Não é essa é a escala de Sol. Essa aqui também. Não é o nome da escala que mudou. É o sobrenome. Então, o nome é o mesmo. O nome ainda é Xará. Mas o sobrenome é diferente. Porque mudou o nome do modo. Toda escala, ela tem o nome da tônica e do tipo de modo dela. Toda escala. Essa é a escala de Sol maior. Porque essa é a sequência do modo maior. Mas essa escala aqui é a escala de Sol mixolídio. Porque o nome mixolídio. Porque o nome desse modo aqui não é maior. Dessa sequência aqui, o nome dela é mixolídio. Entende? Então, você precisa começar a aprofundar o seu entendimento de escalas e entender que a escala é uma sequência de notas, ok? Mas que essa sequência de notas tem uma relação intervalar interna e essa relação intervalar causa uma sonoridade específica. De acordo com o modo, é uma sonoridade diferente. O modo maior, o modo mixolídio, essa sétima menor, típica do modo mixolídio. Isso não existe, essa sonoridade, na escala no modo maior. Diferente isso, não é? Então, a gente vai educando o nosso entendimento conceitual e vai
associando isso no nosso ouvido, para a gente criar referências. E ao longo do tempo, a gente vai aprendendo que existem 7 modos possíveis. 7. Existe o modo jônio, existe o modo dórico, existe o modo jônio, dórico, frígio, existe o modo lídio, existe o modo mixolídio, existe o modo eólio e existe o modo lócreo. Por que você está falando que existe 7 modos, Daiane? Porque é a sequência que surge se você pegar as 7 notinhas naturais. Se você pegar de dó até dó, a sequência que surge de tom e semitom dessa sequência de notas de dó até dó é chamada de jônio. Se você pegar a notinha do ré natural e fizer a sequência de tons e semitons dela, é o que a gente chama de modo dórico. Se você pegar de mi até mi natural, é o que a gente chama de modo frígio. Se você fizer de fá até fá, é o que a gente chama de modo lídio. E assim vai, as 7 notinhas, começando por mudando a tônica. Pega a tônica como dó, pega a tônica como ré e assim vai. Até que você pegue a tônica como si, ok? Só que em todos esses exemplos que eu dei para você aqui, é tudo nota natural. Só notas naturais, sem acidente, sem sustenido, nem bemol envolvido aqui. Só notas naturais envolvidas aqui. E aí você tem esses nomes. Porém, você consegue produzir essa mesma sequência com essas outras tônicas. Só que para isso você vai precisar usar acidentes. Presta atenção que você com certeza agora deu uma zicada no seu cérebro, você fez, entendi nada. O que eu tô querendo dizer para você? Que é possível que você faça uma escala de ré com a tônica ré sem ser ré do tipo dórico. Você pode fazer a escala de ré do tipo mixolídio. Você pode fazer a escala de ré do tipo lócreo. Assim como você pode fazer a escala de ré do tipo jônio. Entende? Só que para isso, essa escala de ré vai ter que ter acidente. Sem acidente, sem sustenido, nem bemol, só vai surgir ré dórico. Não tem possibilidade. Tudo que é natural vai surgir aqui, com esses nomes. Mas se eu quero fazer um fá jônio, eu posso? Pode. Se eu quiser fazer um fá frígio, pode? Pode. Só que para isso há necessidade de acidentes. E é aí que chega no ponto das escalas maiores e menores que a gente estuda. Porque parece que escala maior e menor é um universo e que isso daqui é outro universo chamado modos gregos. Escala maior e menor de um lado, modos gregos do outro. Coisas diferentes. Mesma coisa, estamos falando do mesmo universo, escalas, ok? O que acontece que você precisa entender é que esse nome jônio foi chamado de maior depois de um tempo. Escala maior é a mesma coisa que escala jônio. E esse nome aqui, ó, eólio, foi chamado de menor. Escala menor é a mesma coisa que escala eólio. O nome se converteu por razões históricas, por razões harmônicas, que a gente não vai aprofundar nesse momento agora. Mas o fato é que, em termos da definição do sistema tonal, as escalas que tinham todas essas possíveis usabilidades, os compositores usavam os mais diferentes modos, eles passaram a focar nesse e nesse. Usavam esse modo ou esse. E então trocaram o nome. Acabaram convertendo o nome. E aí passou a ser a escala maior e a escala menor. E eu vou dar um exemplo para você. Quando a gente estuda a escala maior, é aquela escala de dó a dó. E quando a gente estuda a escala menor, é aquela de lá a lá, porque veio do eólio, de lá a lá. Então a gente diz que a escala modelo da maior é essa, que tem a sequência de tons e semitons, como eu já falei. Tom, tom, 2 tons, semitom aqui. Tom, 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 3 tons, semitom aqui. E a escala modelo para a escala menor, que era o nosso eólio, é essa aqui. Tom, semitom aqui. Tom, tom, semitom aqui. Tom, tom. Esse padrão aqui é o padrão típico do modo menor.
E esse aqui é o típico do modo maior, ou também jônio, ou também eólio. Se eu conseguir reproduzir esse padrão em qualquer outra tônica, eu faço escala jônio ou escala maior. Se eu conseguir reproduzir esse padrão em qualquer outra tônica, eu faço escala menor ou escala eólio. Entende? A questão é o padrão. Só que para eu conseguir reproduzir esse padrão, vai ter que ter acidente na parada. E você vai entender. Eu vou pegar uma tônica Ré e vou fazer a escala maior, modo jônio, começando pelo Ré. Ré. Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó e Ré. Ok? E eu vou fazer a escala maior pela tônica Ré. O que significa isso? Que eu tenho que manter tom, tom, semitom. Tom, 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 semitom. Tem que ter isso aqui. Ok? Aqui embaixo, eu vou fazer a escala de Mi. Não, eu vou fazer a escala de Sol. Vai. Mas eu vou fazer ela do tipo menor, ou eólio. Que significa isso? Que eu tenho que manter aquele mesmo padrão que era da escala de Lá, que é a escala modelo. Esse padrão aqui, ó. Tom, semitom. Tom, tom, semitom. Tom, tom. Tem que ter isso. Tom, semitom. Tom, tom. Tom, tom, semitom. Tom, tom. Tem que ter esses intervalos entre os graus. A partir do momento que eu mantive isso, tô com a sonoridade típica desse modo menor e estou com a sonoridade típica desse modo maior. Vamos lá. De Ré até Mi, tem tom? Tem, beleza. De Mi até Fá, tem tom? Não. Mi, Fá é semitom. Eis um primeiro problema aqui. Tá vendo? Que para manter o intervalo, eu vou ter que colocar acidente, porque não existe tom aqui, existe semitom. E eu vou ter que ampliar esse intervalo então, porque se tá semitom, tá pequenininho, preciso ampliar para ser tom. Se eu preciso ampliar, faço sustenido. Lembra que eu falei que para você mudar a tônica e manter o modo, tem que ter acidentes? A escala de Ré maior já precisa ter o Fá sustenido. De Fá sustenido para Sol, existe semitom? Existe. De Sol para Lá, existe tom? Sim. De Lá para Si, existe tom? Sim. De Si para Dó, existe tom? Não. Existe semitom de Si para Dó. Não tem tom. Então aqui tem outro problema. Porque não pode continuar semitom, vou ter que ampliar. Precisa ter tom para ser modo maior. Então vai ter que ter Dó sustenido. Agora tem tom, de Si para Dó sustenido. E de Dó sustenido para Ré, tem semitom? Tem. Pronto. É por isso que você aprende que a escala de Ré maior tem a armadura de 2 sustenidos. Como que você aprende Ré maior? Colocando aqui o Fá e o Dó sustenido e escrevendo a escalinha aqui como se as notas fossem naturais, né? Não coloca o Fá e o Dó aqui do lado da nota. Coloca como acidente fixo. Mas o fato é que eles estão afetando essa e essa aqui. Mas por quê? Para poder manter o padrão e gerar a mesma sonoridade do modo maior que surge sem nenhum acidente quando você começa pela tônica Dó, que é o modelo do padrão do modo maior ou do modo jônio. Toda vez que eu vou pegar uma escala de um modo específico e vou começar com uma tônica diferente, por exemplo, vou pegar a escala jônio ou maior, mas eu quero começar pelas outras tônicas. Se eu quero fazer isso, vai ter que ter acidente. Porque a única que não tem acidente é essa aqui, que vai da própria tônica Dó. Aí é o padrão que foi nomeado como jônio. Se eu quero pegar a escala Fá e não quero que ela seja do modo lídio, porque se eu fizer do Fá até o Fá natural, vai ser do modo lídio. Não quero. Eu quero que o Fá seja do modo eólio. Bom, então vai ter que ter acidente. Vai surgir acidente. Tá entendendo? É daí que surgem as armaduras de clave típica das escalas, que a gente vive sofrendo para decorar. Tanto das escalas maiores, quanto das escalas menores. Ó, um exemplo aqui. Esse é o padrão da escala menor, não é? Então, eu tenho que manter isso aqui. Sol menor. De Sol para Lá tem tom? Tem. De Lá para Si tem semitom? Não. De Lá para Si tem tom. E eu vou ter que diminuir.
tá maior do que deve ser. Se eu vou ter que diminuir, bemolzinho no si. Que aí de lá para si bemol ficou menor. Eu fiz o si descer, eu fechei a distância. Ah, beleza. Agora tá pronto. De si bemol para dó tem tom? Tem. De dó para ré tem tom? Tem. De ré para mi tem semitom? Não. De ré para mi não tem semitom. Problema de novo, eu tava com tom, eu preciso diminuir. Põe bemol. De mi bemol para fá tem tom? Tem. De fá para sol tem tom? Tem. Pronto, entendi. Ufa! É daí que você vê que a escala de sol menor tem 2 bemóis. Si e mi. Essa é a escala de sol menor. Ah, Daiane, que legal, cara! Mas então eu vou ter que ficar decorando essa sequência de tom e semitom de todos os modos? Se eu quiser ter destreza em todos os modos, nos outros modos lá também, eu vou ter que ficar decorando a sequência deles? A sequência do dórico, do frígio, do lírio, não. Se você ficar tentando decorar a sequência, vai ficar doido, doida. Não precisa. Existem macetes mais fáceis para isso. E um primeiro macete é que você treine de forma gradativa. Foque, por exemplo, nessas duas escalas aqui, a jônio e a eólio, que são as nossas hoje maior e menor, nossas atuais maior e menor. Foque no treinamento delas, ficou seguro delas, depois você começa a focar no treinamento das outras. Toda vez que você coloca muito conteúdo, muito conceito para aprender de uma vez, você sobrecarrega seu cérebro e seu ouvido, hein? O ouvido não consegue diferenciar a sonoridade de tudo isso de uma vez. Vai com calma, diminui a quantidade de coisas para treinar, senão você causa o efeito perfume. Sabe quando você sente muito cheiro de perfume, você não sabe mais qual é a essência de nenhum deles? Você causa isso aqui, especialmente no ouvido. Então existem macetes para você treinar de forma gradativa. Um macete que a gente usa muito no treinamento das escalas maiores e menores é o ciclo das quartas e das quintas. Ciclo das quartas e das quintas, ou apenas ciclo das quintas, é uma forma didática de organizar todas as escalas nas mais diferentes tônicas que pertencem ao modo maior. Então eu faço um ciclo aqui, ó, e aqui vai surgir só a escala maior na parada. Tudo que eu colocar aqui é escala maior. E como o próprio nome fala, é em quintas. Por que é em quintas? Intervalos de quintas. Isso é uma forma didática, uma forma gradativa de você ir memorizando. Porque assim, eu começo assim, quer ver? Eu vou fazer um mapinha aqui, ó. Nossa, esse meu ciclo tá parecendo um ovo. Virou o ovo das quintas. A gente... O nome do vídeo agora. Ovo das quintas. Você conhece o ovo das quintas? É esse aqui o vídeo. Ovo das quintas, não é o ciclo? Uma pokébola. Uma pokébola. Eu sou menininha, eu não assisti essas coisas. Ó, aqui em cima tem a escala modelo, é a de dó maior. Ela não tem nada de sustenido nem de bemol. É aquela que tem a sequência tom, tom, semitom. Tom, 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 semitom. Ou a jônio, ok? Se eu conto uma quinta para frente do dó, vai surgir a escala da tônica sol. Se eu conto uma quinta, vai surgir a escala da tônica ré. Mais uma quinta, a escala da tônica lá. Mais uma quinta, escala da tônica mi. Mais uma quinta, escala da tônica si. Mais uma quinta, fá sustenido. Atenção, fá sustenido, não fá natural, porque você já aprendeu que a quinta de si a fá é aquela única quinta que é diminuta, porque tem 2 semitons. E aqui o ciclo das quintas, ou o ovo das quintas aqui, é de quintas justas. Tá bom? Sempre de quintas justas. Então, fá sustenido para ficar justinha. E aí, dó sustenido. E acabou aqui. Por quê, Daiane? Porque aqui eu fiz as 7 possíveis escalas, as primeiras 7 possíveis, ó. Comecei do dó, o dó não conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. As 7 possíveis escalas que vão começar a receber sustenido. Do lado de cá, sempre vai surgir sustenido. E do lado de cá, sempre vai surgir bemol. E por que são 7 escalas que vai surgir sustenidos? Porque quantas notas que tem numa escala?
Quando você faz uma escala, quantas notas tem na formação dela? 7. Você pode colocar até quantos sustenidos numa escala? 7. Um em cada nota. É o máximo que você consegue colocar. Então tem uma escala que uma nota só vai estar sustenido. É essa. Tem uma escala que 2 notas dela vai estar sustenido. É essa. Inclusive a gente fez ela como exemplo, a de Ré. Nossa, ficou estranho esse Ré aqui, né? Mas é Ré. A gente fez ela como exemplo, a gente viu que era 2 sustenidos, o Fá e o Dó. Tem uma escala que quando você percebe, deu 3 sustenidos. 3 notas dela estão sustenizadas. Tem uma que 4 notas delas estão sustenizadas. Aqui, 5 notas. Aqui, 6 notas. E aqui, 7 notas. Acabou! Não tem mais, porque depois disso a escala repete, né, as notas. Entende? Então, existem 7 possíveis escalas que estão organizadas aqui no ciclo de forma gradativa. Não que na música é assim. Não, é porque aqui alguém percebeu que, pelo intervalos de quintas entre as escalas, eu organizo a sequência de quantos sustenidos vai aparecendo. Na de Sol só aparece 1, na de Ré só aparece 2. E é uma coincidência bem bacana. Então, aqui facilita para você lembrar. Bom, a escala de Sol é 1, a de Ré é 2. Você desenha o ciclo das quintas, conta em quintas e vai lembrando. Aqui 4. A questão é quais sustenidos, né? Além de saber que, por exemplo, a escala de Mi, se for do modo maior, tem 4 sustenidos, você precisa saber quais são esses sustenidos. E para isso, basta você decorar um outro clichêzinho. Qual o clichê, Daiane? A sequência dos sustenidos. A sequência dos sustenidos é Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si. Ré, Lá, Mi, Si. Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si. A galera cria um monte de frase com isso aqui. Decora aí, Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si. Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si. Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si. Decora. Por que decora, Dani? Porque se a escala só tiver um sustenido, vai ser na nota Fá. Se ela tiver 2, vai ser na nota Dó. Eu vou melhorar. Vai ser a nota Fá e Dó. Para no Dó. Se ela tiver 3, vai ser o Fá, o Dó e o Sol. Então, aqui ela só tem 1. Aqui ela tinha 2 sustenidos. Aqui ela tem 3. Se ela tiver 4 sustenidos, vai ser o Fá, o Dó, o Sol e o Ré. Não tá entendendo? Por isso tem que decorar. Aqui, se ela tiver 5. E por aí vai. Se ela tiver 6 é o Mi, se ela tiver 7 é o Si. É até o Si. Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si. E assim você vai ganhando destreza com a quantidade de sustenidos que teria. Então, esse é o ciclo das quintas. Pro lado de cá, algumas pessoas preferem contar e dizer ciclo das quartas. Alguns autores também. Mas eu gosto de pensar em quintas, dos dois lados. Do lado aqui, no sentido do relógio, e no sentido anti-horário também eu penso em quintas. Só que aqui é quintas para cima e aqui é quintas para baixo. Eu vou colocar negativa. Tá aumentando e aqui tá diminuindo as quintas. Funciona muito bem. Uma quinta descendente de Dó. Dó, Si, Lá, Sol, Fá. Quintas descendentes. Ou algumas pessoas não gostam de fazer isso, preferem contar quartas. Tá tudo bem, não tem problema nenhum. Aí você não conta descendente, você conta ascendente mesmo. Dó, Ré, Mi, Fá. Dó, Ré, Mi, Fá. Beleza. Se você consegue pensar mais fácil, vai em quartas ascendentes. Se você consegue pensar em quintas descendentes, vai em quintas descendentes. Até porque isso são intervalos invertidos. Se eu penso de Dó a Fá, descendente, eu fiz um intervalo de quinta. Mas se eu subo esse Dó, eu fiz o contrário. Eu fiz uma inversão do intervalo, vira uma quarta. Ok? E aí vem Si bemol. Lembra que de Si a Fá é uma quinta diminuta, que nem era daqui para cá. De Si a Fá é diminuta e eu precisei ampliar. Então aqui eu coloquei Fá sustenido. Aqui eu não posso colocar Fá sustenido porque já existiu a escala de Fá sustenido. Se eu coloco Fá sustenido, aqui eu também acabo causando uma quinta que não era justa com o Dó. Então, se eu não posso mexer nessa nota para tirar o diminuto, eu tenho que mexer nessa. Então, eu amplio e coloco um bemol, porque amplia o intervalo do mesmo jeito. E aí surge o que eu falei aqui do lado de cá, as escalas com bemóis. Fá, Si bemol, Mi, Lá bemol. Nessa posição aqui, Ré bemol, ó, tá na mesma posição no ciclo. Mi, Lá, Ré, Sol bemol, Dó bemol.
Pronto, deu 7 escalas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 delas têm a mesma posição no ovo das quintas, tá no mesmo lugar. Até porque são notas enarmônicas. Ré bemol é enarmônico de dó sustenido. Sol bemol, enarmônico de fá sustenido. Dó bemol, enarmônico de si. Ok? E aí, aqui tem 1 bemol, 2 bemóis, 3 bemóis, 4 bemóis, 5 bemóis, 6 bemóis e 7 bemóis. Quais são os bemóis que podem existir? Ai, é bem fácil. Bemol. Si, mi, lá, ré, sol, dó, fá. Por que que é bem fácil? Porque é o contrário desses. É o contrário. Fá, dó, sol, ré, lá, mi, si, mi, lá, ré, sol, dó, fá. Se for um bemol, é só na nota si. Se for 2, é até o mi. Se for 3, é até o lá. Se for 4, é até o ré. Se for 5, é até o sol. E por aí vai. Esses macetes te ajudam a internalizar e a começar a pensar rápido. Eu quero tocar a música em mi bemol maior. É o tom que eu tenho que tocar. Ou eu tenho que fazer um solo em mi bemol maior. Quais são as notas de mi bemol? Ah, meu Deus, sei lá, em que posição que tá no ciclo? Dó, se é mi bemol, tá pro lado anti-horário, né? Dó, fá, si bemol, mi bemol. Tá na terceira posição. Então tem 3 bemóis. Que bemóis? Si, mi, lá. Ah, então na hora que eu for tocar a escala de mi bemol, eu tenho que tocar ela com 3 notinhas em bemol. O si, o mi e o lá. Como que eu tenho que enxergar? Tenho que enxergar si, do, ré, mi, fá, sol, lá. Nossa, ficou muito louca. Por que eu comecei a escala de mi bemol maior na nota si? Responde pra mim. Não pode começar uma escala de uma tônica em outra tônica. A professora viajou, tá errado, não tem nada a ver. Isso aqui é outra escala. Não pode. Tá viajada? Tira isso aqui. Escala de mi bemol é... Eu já sei porque eu comecei no si. Por causa dos acidentes que eu falei si, mi e lá. Aí eu comecei no si. Dó, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré e mi. Ah, ficou bonito, gente. Vai. Tá muito apertadinho lá. Gente, tá bonito e o Lombardi tá falando que não tá bonito. Ai, tá bonito, gente, minha escala. Mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi. Mi, fá, sol, lá. Ah, que lindo! Essa é a escala de mi bemol. Posso falar o que eu tinha feito aqui antes? Aqui eu tinha feito a escala de si bemol mixolídio. Eu sei que vai abrir umas dúvidas aí agora. Como é que ela sabe que é a escala de si bemol mixolídio? Primeira coisa, que começou no si. Então é a escala de si e não de mi. Si bemol. E depois, porque existem alguns macetes para você trabalhar a internalização dos outros modos. Por enquanto, eu estava te passando os macetes para você trabalhar a internalização do modo maior. Mas existe um macetinho para você pensar nos outros modos. Posso fazer rápido esse macete? Faz, tia! Faz, tia! Coloca aí nos comentários. Faz, tia! Faz o macete dos outros modos. Faz, tia! Posso fazer? Teve comentário? Então vai. Os outros modos você pensa como grau. Pensa que o dórico é 2º grau, que o frígio é 3º grau, que o lídio é 4º grau, que o mixolídio é 5º grau e que aqui era 6º, né? Vou pular, aqui é 7º grau. Pensa que os outros modos são em graus. Por quê? Pensou? Decorou? Que isso aqui, dórico, 2º grau. O frígio é 3º grau. Porque aí você pensa na escala que você tá, na escala maior que você tá. Ó, aqui eu vou até colocar o 6º grau, vai. Você pensa na escala maior que você tá e começa ela pelo 2º grau dela. Se você pensar na escala maior que você tava e começar ela pela tônica do 2º grau dela, você está fazendo dórico. Pensa na escala maior que você tá, mas começa ela pelo 3º grau dela. Você está fazendo frígio. Como ali eu tinha feito mi bemol começando pelo si, o si é o 5º grau dela. Eu fiz o mi começando pelo 5º grau.
Então eu fiz a escala mixolídio. Ah, vai, tia, você merece uma caixa de bombom. Entendeu? Entendeu? Agora fecha esse parênteses, tá? Do mesmo jeito que a gente fez o ovo das quintas aqui, mas claro, né, lembra? O nome correto é ciclo, tá? É porque ficou um ovo. Para escala maior, a gente consegue fazer isso para escala menor. Igualzinho. A diferença é que a gente não começa aqui com o dó, porque a tônica dó natural é a que existe como modelo para maior. A gente começa aqui com a tônica lá, porque a tônica de lá até o outro lá, tudo natural, é o modelo para as escalas menores. E aí a gente coloca de quinta em quinta do mesmo jeito e a gente vai memorizar todas as 7 tônicas que tem sustenidos de forma gradativa do lado de cá do ciclo, todas as outras 7 tônicas de escalas que tem bemol do lado anti-horário do ciclo e de forma gradativa. Assim você consegue também pensar rápido. Ah, seria legal fechar um pouquinho a porta ou aumentar o ar? Você consegue pensar rápido dessa forma em todas as escalas. Ó, lá menor aqui e vai de 5 em 5. Quintas do lá. Mi, mais quinta. Si, mais quinta. Fá sustenido, mais quinta. Dó sustenido, mais quinta. Sol sustenido, mais quinta. Ré sustenido. Nossa, ficou um Ré estranho. Mais uma quinta. Lá sustenido. Deu 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa escala de Mi menor tem 1 sustenido. Essa tem 2. Essa tem 3. Essa tem 4. Essa tem 5. Essa tem 6. E essa tem 7. Qual sustenido? O mesmo daquela sequência, daquela ordem. Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si. Ok? Opa! Agora, do lado de cá, você vai pensar em quartas ascendentes ou quintas descendentes, tá? Lá, Sol, Fá, Mi, Ré. Ré, Dó, Si, Lá, Sol. Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Dó, Si, Lá, Sol, Fá. Fá, Mi, Ré, Dó, Si, bemol. Aqui, aquela quinta que era diminuta tem que ser Si bemol. Mi bemol e Lá bemol. Deu 7. Tem 1 bemol. Escala de Ré menor tem 1 bemol, 2 bemóis, 3 bemóis, 4 bemóis, 5 bemóis, 6 bemóis e 7 bemóis. Aqui estão os 3 parzinhos enarmônicos do ciclo. Ocupam a mesma posição porque são enarmônicos. É o mesmo som. Parece que a nota é diferente e é na escrita da partitura, mas o som é o mesmo. Tocar a escala de Si bemol menor ou tocar de Lá sustenido menor é o mesmo som, ok? Ah, que fácil. Treine, domine escalas, internalize, acelere o pensamento para que você consiga otimizar o cálculo das notas que fazem parte de uma armadura de uma escala. Ative o seu ouvido para reconhecer a sonoridade típica de um modo ou de outro. Consiga depois pensar nos outros modos que a gente pensa quando a gente começa a estudar modos gregos, né? A gente não está estudando só modo maior e menor, a gente estuda os outros também, dórico, frígio, lídio, enfim. Coloque isso no seu dedo. É muito importante praticar escalas, porque não adianta ficar no conceito, no ouvido e não começar a transferir também para o instrumento, alinhando a preocupação técnica na hora de executar escalas. Escalas é uma importante ferramenta de aprimoramento, de desenvolvimento técnico do instrumento. Então, estude escalas. Porque eu já fiz um vídeo muito bom aqui no canal que fala de escalas e eu aconselho você a ir assistir. A gente deve, na hora de tocar a escala, não ter que pensar em nada. Tudo que a gente pensa na hora de fazer exercícios, na hora de desenvolver o nosso ouvido para escalas, aqui no instrumento não tem que pensar. Como não tem que pensar, Dani? Eu vou me expressar melhor. Na verdade, a gente tem que estudar escalas aqui no instrumento de forma tátil, motora, até o ponto que você pensa numa escala Mi bemol e a sua mão faz a sequência sem pensar que é 3 bemóis. Ela memorizou a digitação, a sequência de notas de Mi bemol. No começo você vai ficar pensando, calculando, Mi bemol maior tem 3 bemóis, está naquela posição do ciclo, então eu vou ficar pensando. No começo mas vai chegar uma hora que vai estudar tanto, vai repetir isso, que você botou a mão na nota, ela vai, entendeu? Ela tem que chegar uma hora que você não pensa mais. Escalas é assim, no instrumento tem que chegar um ponto que fica totalmente mecânico, sem pensar, tá bom?
Uma vez que você internaliza intervalos, internalizou escalas, você vai para o terceiro passo, internalizar acordes. Aí, bem, seu caminho para o campo harmônico tá chuchuzinho e você vai falar assim, já sei tudo. O que é um acorde? Um acorde é uma reunião de 3 sons, no mínimo, pode ter mais, 3 ou mais notas, que eu combino, são combinadas, ok? Essas notas não são quaisquer notas, eu não posso fazer isso. Fiz um acorde aí, tem 5 notas, é um acorde. Não, porque isso aqui é um cluster. Cluster, acorde é diferente de cluster. O cluster não segue os intervalos que tem que ter entre essas notas aqui. Cluster é qualquer nota, independente do intervalo que há entre essas notas. Cluster. Isso não é um acorde, é um cluster. Um acorde são 3 ou mais notas que estão sempre por intervalos de terças. Aí você faz um acorde. Entendeu? Então, são 3 ou mais, porém o intervalo tem que ser um intervalo de terças entre essas notas. Esse é um primeiro ponto. O intervalo, quando ele tem 3 notas, ele é do tipo tríade. Quando ele tem mais do que 3 notas, ele é chamado de tétrade. E aí você vai estudar e vai aprender que quando a gente está pensando numa tríade, nós estamos tendo um olhar na vertical. A gente está olhando assim, de baixo para cima. E a gente está começando a enxergar um cachinho de uva. Embora nem sempre esse cachinho de uva esteja realmente como um cachinho de uva. Às vezes ele pode estar assim, não tão um cachinho de uva. Tá com um espaço que cabe um dedinho aqui. A uvinha não estava tão grudada. Sabe cachinho de uva? Às vezes ele tá assim, ó. Às vezes a disposição das notas tá bem diferente. Não tá num cachinho de uva, mas a formação básica, vamos pensar o seguinte, esse acorde aqui é tipo a casa quando ela faz uma faxina, tá bem faxinadinha, tá tudo arrumadinho, a almofada tá em cima do sofá, não tem meia jogada no chão, não tem, tá tudo certinho, foi faxinado, tá tudo organizadinho. Aqui tá meio bagunçado, é a sua casa ainda, mas tá meio fora do lugar, não tem faxina, é o acorde, mas às vezes ele não tá na posição que deveria ser a posição fundamental. Essa é a chamada de posição fundamental. Aqui nós estamos numa posição invertida e aqui nós estamos numa posição aberta. Olha, 3 posições diferentes para o mesmo acorde. Posição fundamental, posição invertida e posição aberta. Vamos entender a diferença. A posição fundamental é aquela que deixa bem clara os intervalos de terças, o empilhamento das terças. Porque se você contar do Mi até o Sol, uma terça. Do Sol até o Si, outra terça. Nessa posição fundamental, você consegue também contar os intervalos sempre em relação à tônica. A fundamental, a primeira nota, o baixo aqui do acorde. Você vai ver que esse Sol, em relação a essa tônica, é uma terça de fato. Mas que a partir do momento que você olha para esse Si, você vai ver que é uma quinta. Ah, Dani, mas você não falou que no acorde só tem terças? Tem terças sucessivas. Quando você para de olhar o baixo, quando você olha do baixo até essa e depois dessa até essa. São terças sucessivas. Se você comparar isso, não mais com qualquer nota, mas sempre com baixo, você vai ver que essa última é uma quinta em relação a ele. E é Mi, Fá, Sol, Lá, Si. É um intervalo de quinta em relação a ele. E é daí que a gente tem a formação básica do acorde. A gente diz que o acorde de tríade, que tem 3 notas, é formado por uma tônica, que é aquela que dá nome para o acorde, mais uma terça, mais uma quinta. Só que da tônica para a terça tem uma terça e da terça para essa quinta tem outra terça. Terças empilhadas.
ok? Já o acorde da posição invertida não deixa a visualização dessas terças empilhadas de forma clara. Na verdade, aqui eu tenho uma terça, de Sol até Si, mas daqui eu tenho uma quarta, de Si até o Mi. Tá vendo? Acontece aqui também, ó. Aqui é uma quarta e aqui é uma terça. Quando eu percebo que o intervalo não está em terças superpostas, eu sei que o acorde está invertido. Ele não está faxinado, ele não está na posição fundamental. O que significa isso para você? Que esse acorde não é o acorde de Sol. Porque quando está na posição fundamental, a nota que está mais embaixo, que é a nota mais grave, a nota do baixo, é a nota que dá nome para o acorde. Então aqui é um acorde de Mi. Quando está numa posição invertida, esse baixo não é o que dá nome para o acorde. Tome cuidado com isso. Na posição invertida, se não tem terças empilhadas, a nota que está grave não é a nota do que está dando nome para o acorde. Não é acorde de Sol, esse aqui. Para ser o acorde de Sol, presta atenção. Olha como que seria o acorde de Sol. Sol, uma terça em cima dele, mais uma terça. As notas que formam o acorde de Sol é Sol, Si e Ré. Aqui eu tenho Sol, Si e Mi. O simples fato de ter um Mi aqui é suficiente para fazer que não seja o acorde de Sol. É outro acorde, mas está começando pelo Sol. Não, o baixo é Sol, mas não é a tônica. A tônica não é Sol. Qual é a tônica desse acorde? Não dá para saber qual é a tônica se você não faxinar. Você vai ter que pegar esse acorde que está invertido, mexer nas notas, mudar elas de oitavas, até que você consiga empilhar o cachinho de uva e encontrar a posição fundamental. Porque a posição fundamental mostra quem é a tônica do acorde. Qual é o acorde mesmo? Entende? E você vai ver que se eu jogar esse Mi aqui embaixo, aí eu acho o cachinho de uva tal qual aqui. Era o mesmo acorde de Mi aqui, só que estava invertido. Então é por isso que surge a cifra assim, ó, Mi com baixo em Sol. Essa cifra aqui é a representação de um acorde de Mi que está invertido e a nota mais grave é o Sol. Aqui eu não preciso colocar Mi com baixo em Mi. Não, isso não existe. Quando eu coloco com baixo é porque está invertido. Aqui é a mesma coisa. O baixo é da nota Si, mas não está terças empilhadas. Se eu jogar esse Si para cá, aí eu acho a posição fundamental. Se eu achei a posição fundamental, essa nota mais grave aqui agora é a fundamental, é o nome do acorde. Então é acorde de Mi, mas que estava com o baixo na nota Si. Então você está entendendo por aqui como é importante nós sabermos quais notas formam um acorde. Porque às vezes a gente olha um acorde aqui, uma cifra, que isso é uma cifra, é a forma de cifrar esse acorde. E a gente aprende a tocar, a gente põe lá a mão no nosso instrumento, toca o acorde de Mi, mas a gente não concebe que na verdade eu estou reunindo 3 notas diferentes. E daí, Daini? E daí que eu não paro para perceber que durante a minha música que eu estou tocando com a banda, e eu estou tocando esse acorde, o cara que está fazendo um solo tem que solar essas mesmas notas aqui. Ou tem que estar baseado na escala dessas notas aqui. Eu nem penso nessas coisas. Eu simplesmente estou tocando e acabou. O shape do meu acorde acabou. Eu também não penso que o fato de eu saber esse acorde aqui exatamente permite com que eu improvise corretamente. O fato de eu saber esse acorde aqui permite com que eu consiga fazer um arranjo diferenciado, onde eu sugiro um solo para alguém, porque eu tenho uma deixa de notas que estão soando e que se alguém reproduzir essas notas, vai soar de forma harmônica, vai combinar. Ao passo que se eu estou tocando Mi, Sol e Si e alguém toca a nota Lá aqui junto, vai soar bem estranho, porque a nota Lá não vai combinar. Eu estou tocando Mi, Sol e Si. Aí alguém pega e toca o Lá. Aí você fala, tá torto? Tá torto? Só se for intencional. O Lá é uma quarta desse acorde e aqui vai causar uma sensação de instabilidade essa quarta. A quarta não faz parte da formação do acorde. Ah, Denise, tá de brincadeira que tem que saber isso. Uai? Quanto mais você souber e tiver consciência disso, mais talentoso você é pra música. Mais você é pra música. As pessoas falam, nossa, você é muito sabe? Não pode falar, né? Pi.
Entendeu? Tá entendendo? Então a gente precisa acostumar a lembrar que cifras são apenas uma forma de traduzir uma combinação de nota, que não é qualquer nota. Inclusive traduz quando ela está na posição invertida. E quando está na posição aberta, não está invertida. É diferente. A posição aberta não tem terças. Não tem. Ah, mas aqui também não tinha terças. Eu sei. Mas se você organiza esse acorde, porque tá com muito intervalo, aqui tem quinta de distância, né? Ixi, Maria, aqui tem uma décima de distância. Bastante aí, tá vendo? Então, se você organiza e você, por exemplo, traz esse sol para cá, você vai achar o cachinho de uva, a posição fundamental. Achando a posição fundamental, você acha a tônica. E você vai ver que a tônica é a mesma da que está no baixo. Se a tônica é a mesma, igual aqui, isso não estava invertido. A inversão não tem tônica no baixo. Aqui a tônica está no baixo. Então, é simplesmente um acorde de Mi, do mesmo jeito. Só que ele está aberto, as notas estão em alturas diferentes. Tem muito espaço entre elas, mas o baixo que está soando é a tônica Mi, tá bom? É importante que você aprenda ao longo do seu entendimento dos acordes, aprenda que a combinação dessas notas aqui pode gerar acordes de tipo diferente. Pode gerar um acorde maior, pode gerar um acorde do tipo menor. É muito curioso que na harmonia os termos são sempre os mesmos, né? Quando a gente estava falando de intervalos, você aprende que o intervalo pode ser maior e menor. Quando a gente está falando de escala, você aprende que a escala pode ser maior e menor. Agora você está falando de acordes e o acorde pode ser maior e menor. É tudo o mesmo nome para coisas diferentes, mas é o mesmo nome. O fato é que o acorde pode ser maior, menor, ele pode ser diminuto e ele pode ser aumentado. Quando que ele vai ser um acorde assim ou assado? Quando a combinação aqui for com esses intervalos. Tá vendo? Porque você tem que dominar intervalos. Olha só. Quando a combinação for de uma terça maior com uma quinta justa, aquelas três notinhas, se você mede, se você qualifica o intervalo, é uma terça maior com uma quinta justa, é um acorde maior. Se você mediu o intervalo e viu que a terça é menor com a quinta justa, você está tendo um acorde menor. Se a terça é menor e a quinta é diminuta, você está tendo um acorde diminuto. Se a terça é maior, mas a quinta é aumentada, você está tendo um acorde do tipo aumentado. E toda vez que você tem esse acorde, a cifra que você vê ou que você coloca também varia. Vamos dar um exemplo do acorde de Mi que a gente estava vendo. Se o Mi é do tipo maior, você vai ver apenas a letra E. Lembrando que essa letra vem daquela correspondência, né? Ó, se o acorde é Dó, a letra que corresponde a ele é o C. Se o acorde é de Ré, a letra é o D. Se o acorde é de Mi, a letra é o E. E assim vai. Existem letras do alfabeto correspondente para cada nota, para tônica, né? Onde o A começa aqui no Lá. Ok? Então, se eu estou fazendo um acorde de Mi que tem esses intervalos, a cifra só vai ter a letra correspondente à tônica e mais nada. Mas se for um acorde de Mi do tipo menor, vai ter a letra que corresponde à tônica Mi, mas vai ter que ter um Mzinho do lado. Então esse Mzinho do lado indica que é um acorde de Mi menor. Você lê dessa forma, Mi menor. Aqui você lê como Mi maior e não precisa colocar o Mzão. Não, fica subentendido. Se é um acorde diminuto, você vai ver talvez assim, com um Mzinho e um bemol, ou você talvez vai ver com essa bolinha. Tá vendo? São formas de expressar que é uma tríade diminuta. Como que você lê? Mi diminuto. Por que vem essa cifra? Porque a formação dele é de uma terça menor, então Mzinho, e de uma quinta diminuta, por isso bemol 5. Se for um acorde aumentado, você vai ver a tônica Mi e talvez você veja assim, sustenido 5. Por quê? Para expressar que tem um intervalo de quinta aumentada. Talvez você veja assim,
A1 de aumentado. Talvez vocês vejam um jeito bem coloquial, quase uma gíria da internet, não é padronizado em livros não. Mas talvez você veja aí um mais 5. Às vezes você encontra na internet por aí. Coisas que se referem... No vidão da vida. Na vida por aí. Coisas que se referem que a quinta está aumentada, que é uma característica desse acorde. E aí você vai passar pela parte conceitual e vai ficar olhando as combinações de notas para aprender a acelerar o pensamento, julgar esses intervalos rápido e pensar que tipo de acorde que é, mas vai passar pela parte do ouvido, para aprender a educar seu ouvido para identificar o som característico de um acorde maior. Por exemplo, esse é um acorde de Dó maior. É esse som. É o mesmo do som do acorde de Mi bemol maior. É o mesmo. É a mesma sensação do acorde de Sol maior. Agora, você vai perceber que esse som, essa sensação muda quando é do tipo de um acorde menor. Por exemplo, eu estou tocando Si bemol menor. Ou Fá sustenido menor. São sensações que são comuns de acorde menor. Ou um Lá menor. Você vai perceber quando você está estudando acorde diminuto, a sensação de um diminuto, Si diminuto, que é a mesma de um Fá diminuto, que é uma sensação de expectativa para ir para algum lugar, que é a mesma de um Ré diminuto. Ou você vai educar seu ouvido e vai perceber a sensação de um aumentado, por exemplo, Si aumentado, que é um suspense no ar, ou de um Mi aumentado. Você fala, nossa, é o suspense no ar. Vai educando seu ouvido para isso, para essas sensações. Vai tornando isso familiar para você. Depois você amplia o seu entendimento para as tétrades. Porque quando eu tenho uma tétrade, significa que eu passei de 3 notas. Que eu estou colocando uma quarta nota. Se eu coloco uma quarta nota, ela ainda tem que ser mais uma terça empilhada. Então, ter uma tétrade significa ter uma tônica, empilhar uma terça nessa tônica, empilhar mais uma terça, empilhar mais uma terça. De forma que se eu meço essas notas sempre com a tônica, eu vou ter os intervalos de terça, como você já sabe, de quinta, como você já sabe, e de sétima. Então, essa nota que eu coloquei aqui, essa quarta nota, que é mais uma terça, né? Daqui pra cá é terça, daqui pra cá é terça, daqui pra cá é terça. Essa próxima terça que eu coloquei gerou, na verdade, uma sétima. Então, é aí que a gente vê que a formação da tétrade é ter a tônica, a terça, a quinta e a sétima. Ter a tônica, a terça e a quinta é ter uma tríade. É a formação básica. Se é tríade, pode ser maior, menor, diminuta ou aumentada. Pode ser isso aqui, igual você já aprendeu. A questão é que agora eu posso ter mais uma sétima. E essa sétima ela pode ser do tipo maior, ela pode ser do tipo menor e ela pode ser do tipo diminuta. Todos mesmo nome? Tudo. E eu estou falando de intervalos. A hora que eu meço o intervalo, pode ser que o intervalo seja de uma sétima maior. Por exemplo, esse intervalo aqui, ó, de Ré até Dó, vamos contar, é uma sétima, um intervalo grande, longo. Quantos semitons tem? Ré, Mi, Fá, um semitom, Sol, Lá, Si, Dó, 2 semitons. Sétima que tem 2 semitons é menor. Nesse exemplo, é uma sétima menor. E aqui, a tríade. Que tipo de tríade que estava? Depende dos intervalos que tem internos. De Ré até Fá, é uma terça. Terça de que tipo? Ré, Mi, Fá. Pegou semitom. Se pegou semitom, tá uma terça menor. Vou marcar aqui pra gente lembrar. E a quinta? De Ré até Lá. As quintas são justas. Só tem uma quinta que não é justa, que é a de Si até Fá. Isso não é Si e isso não é Fá. Então é uma quinta justa. Terça menor e quinta justa. Esse é um acorde menor com uma sétima menor. Como que cifra? É um Ré tônica menor com uma sétima menor. Como que cifra a sétima menor? Só colocar o número 7. Só, Dani? Só. Como que cifra a sétima maior? Você tem que colocar agregados junto. Pode colocar um 7mzão, pode colocar um 7 mais, pode colocar um maj 7. Por que maj?
do inglês major, ou major em inglês, magi. Como que cifra a sétima quando ela é diminuta? Bolinha 7. Então, você vai colocar, o único que você não coloca nada é quando a sétima é menor. Então, aí você vê esse tipo de acorde que você toca, como que eu leio? É um Ré menor com sétima menor. Geralmente a galera fala Ré menor 7. É um jeito coloquial de falar, tá tudo bem. Mas o nome correto é um Ré menor com sétima menor. E aí você vai educando seu ouvido para isso. Até que chega um ponto que você olha uma sequência de acordes de uma música que você está tocando, sei lá, ó. Ah, eu não sei. O que eu vou fazer aqui? Vamos fazer uma coisa muito criativa, gente. Ai, tá tão criativo. Nossa, tá sensacional. Nossa, tá sensacional. Tá criativíssimo. Tá muito criativo. Tá, ó, vocês relevam, porque já faz quase 2 horas de aula, meu cérebro já tá cansado. Mas vamos, tá, nossa, tá sensacional, tá super criativo. Daqui a pouco vocês vão entender por que eu tô me zoando. Tá super criativo, mas tá tudo bem. Vocês olham para essa sequência de notas aqui que você tá vendo numa música para tocar, e aí você não lê só cifras, você enxerga o que tem aqui dentro. Aqui é formado por Fá, Lá e Dó. Aqui é formado por Sol, Si bemol, Ré e Fá. Aqui é formado por Lá, Dó e Mi. Aqui é formado por Si bemol, Ré, Fá e Lá. Ah, sério, Daiane? Sério? Porque eu enxergo na vertical as notas que formam esse acorde. E presta atenção. Lembra que eu falei no começo dessa aula que isso aqui não é fórmula mágica, que não é do dia para noite? É isso mesmo. As coisas têm que ser treinadas. O que você está vendo aqui é um guia que vai fazer você chegar no compreensão de campo harmônico sem trava nenhuma. Ah, mas campo harmônico é difícil. Lógico que é difícil. Os alunos pulam isso tudo e vai tentar entender campo harmônico. E aí falta base. E aí é como tentar construir uma parede cheia de buracos. E aí vai tentar compreender e não compreende nada, as coisas não fazem sentido. Então parte para o quê? Parte para decoreba. Vou decorar as tabelas do campo harmônico de cada tonalidade. Não. Se você vai fazendo passo a passo, gradativo, dando tempo para o seu corpo, gente, não vai demorar anos para você saber isso aqui, não. Claro que não. Só não vai saber, vai começar a estudar hoje, amanhã tá sabendo tudo. Não. Especialmente quando você passa pelo ouvido. Não. Óbvio que não. O fato é que você vai automatizando tudo isso. E aí você chega no bendito do campo harmônico. O que é o campo harmônico? É a hora que você mistura tudo isso. O campo harmônico significa você pegar uma escala que você já trabalhou. Vamos pegar a escala de, sei lá, vou escolher a escala de Sol, tá? Escala de Sol. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Vou tentar aumentar aqui. Fá sustenido. Vai ficar faltando uma última notinha. Tá tudo bem, tem as 7 notas. Só não repetir a tônica de novo. Ok? Escala de Sol é essa. É só eu pegar a escala de Sol e eu considerar que eu vou montar acordes sobre cada grau da escala. Ter um campo harmônico significa ter um campo de acordes que eu uso sobre uma escala. Simples assim. Então, eu vou montar um acorde aqui. Eu tenho que empilhar terças. Ou empilhar mais uma ainda para fazer tétrades. Pode ser que eu faça mais uma nota aqui, ó. E empilhe tétrades. Tá tudo bem, ok? No mínimo, eu tenho que empilhar para ter uma tríade. No mínimo. Aí eu tenho acordes. Agora, o que é muito importante? Nossa, isso aqui é um Si, não ficou parecendo, mas é um Si. Agora, o que é muito importante? Quando você aprendeu sobre acordes, você sabe que para fazer um acorde, não basta empilhar qualquer nota. Eu tenho que empilhar essas notas em terças, tá tudo bem. Agora, quando você está fazendo campo harmônico, não basta só empilhar terças. Se você só empilhar as terças, você ainda está fazendo qualquer acorde. Não pode ser qualquer acorde. Tem que ser um acorde que respeite as notas da escala.
Senão você está fazendo acorde que de repente é de outra escala. O que eu estou querendo dizer é que você tem que estar dentro dessa escala aqui, porque essa escala está sendo o tom da música. Então você não pode fazer notas fora desse tom. Vamos ser mais mão na massa, mais específico, mais claro, Daiane? Se eu estou na escala de sol e estou tocando uma música em sol maior, aqui, se eu estou em sol maior, eu não posso me esquecer disso aqui. E por que eu não posso me esquecer do Fá sustenido? Porque senão eu não estou no modo maior. Senão eu não estou seguindo aquela relação de tom, tom, semitom. Tom, tom, tom e o semitom que teria depois ali. Na hora que eu repetisse o sol aqui, né? Semitom. Tem que ter Fá sustenido. O que significa isso? Que na hora que eu estou montando acordes, todos os Fás têm que ser sustenido. Eu não posso apenas colocar terças e não me ligar se as notas dessas terças estão seguindo os acidentes da escala. Tem que seguir. Então aqui eu tenho que colocar esse Fá sendo sustenido. Senão eu gero uma qualidade de acorde que não é compatível com essa escala. Então eu não estou respeitando o campo harmônico. Tá entendendo? Pronto, revisei todos os Fás. Aqui tinha um Fá, que eu pus a sétima, né? Então tinha um Fá aqui e aqui. Tenho que fazer isso. Quando eu faço isso, eu consegui agora os meus acordes. Meu acorde de sol, meu acorde de lá, meu acorde de si, meu acorde de dó, de ré, de mi e meu acorde de Fá sustenido. Porém, o tipo de acorde é muito importante. Então, quando você soma as terças e a quinta, você vai ver que aqui é um acorde maior. Terça maior, quinta justa. É um acorde maior. Aqui é um acorde menor. Aqui é um acorde do tipo menor. Aqui é um acorde maior. Aqui é maior. Aqui é menor. E aqui é diminuto. A partir dessa visualização, você percebe um padrão dos graus de acordes. No campo harmônico de uma escala maior, nós temos que o primeiro acorde é do tipo maior. O segundo lá, o segundo grau, o acorde que forma nele é menor. O terceiro é menor. O quarto é maior. Quinto, maior. Sexto, menor. Sétimo, diminuto. E isso é um padrão para toda a escala maior que eu tiver. Então, o que significa isso? Significa que se você está na escala de Ré maior, você lembra que você está no ciclo lá das quintas, que o Ré maior tem 2 sustenidos. Você conhece essa escala. Então, você sabe que a escala é formada por Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Dó sustenido e Ré de novo. São as notas que formam a escala. Isso viria escrito assim na partitura. Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Dó sustenido, Ré. Beleza? Beleza. Só que padrão dos acordes desse campo harmônico. 1 maior, 2 menor, 3 menor, 4 maior, 5 maior, 6 menor, sétimo diminuto. Então o Ré é maior, porque ele é o primeiro grau. Mas o Mi, nesse tom, não é maior, é menor. O Fá, que é terceiro grau, nesse tom, é Fá sustenido menor. O Sol, nesse tom, que é o quarto grau, é maior. Nesse tom, o Lá, que é quinto grau, é maior. Nesse tom, o Si é menor. Nesse tom, o 7 aqui, que é o Dó sustenido, é diminuto. Então, você sabe quais são os acordes que existem para eu usar nessa música. O Ré maior, o Mi menor, o Fá sustenido menor, o Sol, o Lá maior, o Si menor, o Dó sustenido diminuto e o Ré maior. Se você transfere isso para uma outra escala, a escala de Fá, por exemplo, vou fazer campo harmônico de Fá. Você sabe que o campo harmônico de Fá respeita a escala de Fá, e a escala de Fá está lá no ciclo descendente de bemóis, tem um bemol. Então você sabe que a escala de Fá é Fá, Sol, Lá,
Si bemol, que é o primeiro bemol. Dó, ré, mi e fá. Perfeito? Isso na partitura seria grafado assim. Fá, sol, lá, si bemol, dó, ré, mi e fá. Perfeito? Perfeito. E sabe que o padrão dos acordes que vão surgir segue isso aqui. Tá. Então você sabe que o Fá, que é primeiro grau, é maior. Mas que o Sol, que é segundo grau, é menor. E que o Lá, que é terceiro grau, é menor. E que o Si, que é bemol, porque respeita a armadura, é maior, porque é quarto grau. O Dó é maior. O Ré é menor. E o Mi é diminuto. Fá. Sol menor, Lá menor, Si bemol maior, Dó maior, Ré menor, Mi diminuto e Fá. Fá. E tem mais uma coisa. Quando a gente vai fazer sétimas, colocar tétrades, você vai perceber que esse padrão acaba fazendo com que o primeiro e o quarto grau tenham sétimas maiores. Todos os outros graus têm sétima menor. Sétima menor, sétima menor, sétima menor, sétima menor, sétima menor. Todos os outros graus têm sétima menor. É um padrão? É. Como que eu posso conferir esse padrão? Empilha as terças aqui, ó. Empilha terças aqui e mede. Calcula. Calcula os intervalos. Você vai perceber. Faz isso nos mais diversos tons. Você fala, caramba, não é que é um padrão mesmo? Essa escala aqui precisa que todos os Cis sejam bemóis, né? Si, Si. Tem mais algum que eu esqueci? Não. Coloca aqui, vê a terça, vê a quinta e vê o tipo de sétima. Vê a terça, vê a quinta e vê o tipo de sétima. Você vai ver que o acorde que surge sempre respeita isso. E vale dizer que essa combinação aqui do sétimo acorde, quando eu tenho uma tríade diminuta, lembra que a tríade era diminuta e a sétima é menor, eu preciso mudar um pouco a cifra. Porque você lembra que eu falei que a cifra aqui, ó, quando surge um acorde quando surge uma sétima diminuta, coloca a bolinha 7. Se acrescentou sétima e ela é diminuta, coloca a bolinha 7, não é? Desse jeito que tá aqui, essa bolinha tá parecendo que a sétima é diminuta. E ela não é. Ela estava sendo uma bolinha para indicar que a tríade era diminuta, mas que a sétima é menor. Então, nesse caso, tem que cortar. Nesse caso, a gente corta, divide a bolinha ao meio. E é o chamado acorde meio diminuto. Porque é aquele acorde onde eu estou tentando mostrar na cifra que a sétima não está diminuta. Ela não está. Esse diminuto aqui se aplica só para a tríade. Só metade da cifra é diminuta. Só a tríade, não a sétima. É o meio diminuto, tá? Então, se eu quiser colocar aqui com sétimas, fica assim. Aí, você volta na minha composição que eu fiz agora há pouco. Que eu falei, nossa, tá muito criativa. Mas tá tão criativa. Volta na minha música. Olha, eu comecei com a música em Fá. O primeiro grau de Fá. Depois eu fui pra música em Sol menor 7. O segundo grau. Depois eu fui pra Lá menor. O terceiro grau. Depois eu fui pra Si bemol. O quarto grau. Depois eu fui pra Dó. O quinto grau. Eu fiz o campo harmônico de Fá. Pra que eu tenho que usar o campo harmônico? Pra que eu tenho que saber o campo harmônico? O campo harmônico traz uma infinidade de possibilidades para você. Ele te ajuda a compor, ele te ajuda a compreender uma harmonia que está ali na música que você está tocando, não foi você que compôs, mas você entende por que ele colocou aqueles acordes, por que o compositor escolheu aquele acorde. Te ajuda a harmonizar uma melodia. Alguém traz uma composição para você colocar acordes? Você consegue. Você criou uma melodia, uma letra, você consegue harmonizar. Te ajuda a estudar assuntos mais complexos, como, por exemplo, modulação, reharmonização, arranjo. Você consegue entender os porquês das coisas e você tem ferramentas para conseguir improvisar, por exemplo, para solar. Porque um acorde é uma reunião de notas e essas notas podem ser sugestões para uma melodia que você está fazendo. Então, compreender campo harmônico abre um leque de possibilidades e de práticas musicais mais sofisticadas. Os compositores se utilizam desse entendimento. Músicos que estão sempre no palco tocando, que estão
se especializando, que estão avançando, também utilizam desse conhecimento, eles entendem tudo isso. E não se trata de você ficar decorando a tabela do campo harmônico de todos os tons. Não, isso dificulta o processo, não funciona assim. Na verdade, você tem que passar por um caminho gradativo, desenvolver esses 3 passos aí, para que você consiga fluir. Talvez você pense, ai, Deni, mas eu preciso ter muito tempo para conseguir estudar tudo isso. Não se trata de quantidade de tempo, se trata de direção desse tempo. O que você vai estudar em cada dia e como você vai trabalhar isso. Não é a quantidade de tempo, não é muito tempo, não vai demorar anos e anos e anos. Não, se trata o teu foco, a forma como você vai conduzindo o aprimoramento de cada estudo, como você vai tendo paciência com você mesmo, vai se dedicando, vai aprendendo com os próprios erros, não desiste, não desanima, continua. Amanhã é um outro dia, estuda mais um pouquinho amanhã, entende? Ah, Dani, mas eu não consigo aprender isso, sabe? Na hora que eu tô tocando ali, que eu tô pensando, eu confundo tudo. Eu fico confuso, eu começo a olhar e falo, ih, não lembro mais nada. Você precisa entender que dominar o campo harmônico necessita desse passo a passo para chegar até lá, como você aprendeu nessa aula, esses 3 passos, intervalos, escalas, acordes, mas precisa que você aprenda a colocar na tua rotina diária a capacidade de analisar as músicas que você toca. Você está tocando música, você está fazendo acordes. Ah, eu não tô, Dani, não toco instrumento harmônico, não tem acorde. Você que pensa, a sua música tem acordes. Vai buscar os acordes dela. Os acordes estão escondidos. Eu já fiz vídeos aqui também no canal. Vai assistir, que tem onde eu falo que os acordes estão escondidos na melodia. E nenhuma música não tem acordes. A harmonia, os acordes fazem parte da música. Tem acordes. Então é importante que você acostume-se a se preocupar em entender o que aqueles acordes estão fazendo ali. Por que o compositor escolheu aqueles acordes? Esse acorde é o acorde do 1º grau? Esse acorde está no campo harmônico? Nossa, Dani, ele colocou um acorde que não está no campo harmônico, não tem nada a ver. Esse pensamento de análise, essas conclusões que você chega, são muito importantes de serem estabelecidas na tua rotina diária, rotina de estudo. Eu vou estudar essa música, eu vou pensar sobre esses acordes, vou analisar. Quanto mais você coloca isso na tua rotina, mais seu cérebro torna isso fácil. E essa confusão que acontece no começo vai se diluindo. E você não esquece mais esse conteúdo. Isso se torna parte do teu pensamento musical, do dia a dia. Você para de se preocupar apenas em ler certo, nota certa, no ritmo certo. Precisa se preocupar com isso, mas precisa ir além. Tem que avançar. Em determinado momento, você tem que entender do pensamento musical, para que você, de fato, se torne capaz de produzir as suas próprias interpretações, as suas próprias composições, os seus próprios arranjos, para que você se utilize da linguagem musical para se expressar cada vez melhor. Espero que você tenha curtido essa aula, espero que você tenha conseguido terminar essa aula, porque chegar ao final dela é um desafio. E se você chegou, parabéns! Agora bora começar a praticar, tá bom? Deixa o seu like, lógico, compartilha essa videoaula com outras pessoas que queiram assistir, que estejam ansiosas para entender esse caminho. E posta suas dúvidas aqui, seus comentários aqui. Fala se você gostou, o que não fez muito sentido, o que você tem dúvida. Coloca aí seus pedidos de ajuda, tá bom? Eu vou gostar muito de ver, de receber esse feedback. Ele é muito importante para mim e para o canal, para que eu possa continuar trazendo e te socorrendo aqui. Combinado? Então, te encontro nas próximas aulas, hein? Fui! Até mais, hein?